Evangelista Amós, a veneração ao homem pode trazer doenças para uma nação? O senhor poderia nos responder? Respondendo a esse questionamento de que a veneração ao homem pode trazer doenças para uma nação, observamos claramente que nós vivemos em um mundo antropocêntrico, ou seja, um mundo onde o homem ocupa o centro das atenções. E eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, os versículos de 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observadas claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como os pássaros e quadrúpedes. Observe aqui que o apóstolo Paulo está falando da sociedade da sua época, no Império Romano, onde havia inclusive o culto ao imperador, como se ele fosse Deus. E a gente percebe que, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz, e se você continuar a leitura do texto, você vai ver ele falando a consequência de se colocar o homem no centro das atenções, de se venerar ao homem. E, de acordo com Paulo, sim, provoca doenças para uma nação. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. A Bíblia diz que nós devemos colocar somente em Deus a nossa confiança e a nossa esperança. Observe esse momento que estamos vivendo, desta pandemia. O que o homem pode fazer? Todos estão perdidos, até mesmo os grandes nomes da ciência dizem que não tem uma solução. Os governantes também estão todos aí à mercê deste vírus, igualmente como qualquer um outro, porque o homem, ele é mortal. Veja que o texto falou que eles preferem coisas que estejam ligadas ao homem mortal. E a partir do momento que você coloca o homem no centro das atenções, este homem pode lhe decepcionar, este homem pode não corresponder à sua expectativa. Isso vai adoecer. Existem muitas pessoas doentes no mundo porque veneraram homens. Ao invés de adorar o único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles preferiram venerar o homem. Que é o homem mortal? Pergunta o salmista no Salmo 8. Para que te lembres dele? Se não é Deus que intervém na história humana, todos já teríamos perecido. Veja que o homem, ele é maligno na sua índole desde a meninice, diz a palavra de Deus. Então, o homem não deve ser venerado. E quando venerado, sim, ele vai provocar doenças na vida daqueles que o veneram, e isso a título de nação também. Então, sim, a veneração do homem pode trazer doenças para uma nação.